Estamos aqui com mais um webinar sobre o nosso ciclo de palestras, a BNCC na prática, em que a gente discute e estuda sobre os esforços para a implementação da base nas escolas. Hoje a gente está com o tema relação escola e comunidade, e nosso primeiro encontro foi no dia 19 de março com o Mozart Neves, em que a gente discutiu o currículo, que está disponível para quem quiser assistir esse tema, tanto no Face quanto no YouTube da Moderna. Hoje a gente está com a presença da professora Helena Singer. Ela é líder de estratégia de juventude da Choca para a América Latina, colunista da revista Nova Escola, membro do Conselho Municipal de Educação de São Paulo e do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Foi assessora especial do ministro da Educação em 2015. É doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. É organizadora da coleção Territórios Educativos, Experiências em Diálogo com o Bairro Escola, que na época ela era diretora do Cidade Escola Aprendiz, entre outros artigos sobre direitos humanos publicados no Brasil e no exterior. Vou apresentar também, antes de falar da professora, vou apresentar para vocês, a gente tem essas 3 publicações pela Moderna, são 3 volumes, desse que eu estou falando, dos territórios educativos, que está disponível no site da Fundação para quem quiser fazer o download gratuito e ler esse material riquíssimo da professora. Professora Helena, obrigada pela sua presença, muito nos honra de tê-la aqui e sem dúvida nenhuma vai poder contribuir com esse tema que foi pensado, na verdade, até um pouco em cima do que você estuda. E para a gente começar, quer fazer uma introdução um pouquinho, o que tem esses seus estudos de territórios, que relação tem com a base? A base, ela é um documento, né, bastante prolixo e de certa forma, uma colagem de diversas estratégias, visões, né? Porque revela o período, um período relativamente longo em que ela foi produzida, muito conturbado, né? Da história recente do país. Então, diferentes equipes foram responsáveis por diferentes fases, né, de consolidação da base. E acaba que tem diferentes visões. Por exemplo, na introdução da base, tem uma visão muito consistente com a perspectiva da educação integral. A educação integral é exatamente essa ideia de que as pessoas precisam, as crianças, os jovens precisam ter a oportunidade de se desenvolver em todas as suas dimensões, não só na dimensão intelectual, mas também na dimensão cultural, social, afetiva, corporal. E que uma única instituição isolada não dá conta disso, né? No caso, a escola. Então, para conseguir criar as condições para o desenvolvimento integral dos seus estudantes, a escola precisa se conectar com os outros agentes do território, da comunidade em que a escola está, começando pela própria família do estudante, que é também uma instituição educativa, né? Mas não só ela e todas as outras instituições que estão no território. Então, a introdução da base, né, para todos os níveis de ensino, ela fala disso a partir das competências, das 10 competências que devem ser alcançadas ao longo de toda a escolarização. E essas competências falam de todas essas dimensões do desenvolvimento humano. Mas depois, na educação infantil, a partir dos campos de experiência, isso tem coerência também, é coerente com essa visão, mas quando chega no fundamental, já é uma perspectiva mais conteudista, com 9 componentes curriculares, né, inclusive para a educação no nível do Fundamental 1, que só tem, em geral, um professor, uma professora, né? E quando chega no ensino médio já é uma ruptura absoluta em relação a isso, né? Uma visão bem diferente a partir das áreas de conhecimento e dos itinerários de aprendizagem. Então, na verdade, é uma base, um documento que pode ser usado, deve ser usado como referência, como consulta e tal, mas não dá para seguir em 100% tudo que está ali, porque é incoerente dentro dele mesmo, né? Ok. Já que a gente está falando sobre a base, a gente tem que destacar que não pode se considerar essa relação, né? Uhum. A relação dialógica e dialética que tem da comunidade com a escola. Como ela se estabelece e como ela pode não acontecer, né? Que movimentos a escola pode fazer para favorecer ou quais aqueles que desfavorecem, na verdade, que impedem isso? Já é muito bom que as pessoas estejam tematizando esse assunto, né? A questão da comunidade na perspectiva da escola,
que sequer se falava sobre isso até muito pouco tempo atrás. Mas ainda é estranho que a gente pense escola e comunidade, porque a escola é da comunidade, né? O que é uma comunidade? É o conjunto das pessoas, instituições e relações que convivem, né, no mesmo lugar, no mesmo território. A escola talvez seja a instituição mais importante da comunidade, porque ela é uma instituição que tem né, as crianças e os jovens, os adolescentes. Em geral, nas escolas são públicas, no Brasil a maior parte das escolas são públicas, é um equipamento público que está bem espalhado pelo país, quer dizer, quase todas as comunidades, territórios têm escolas grandes, com muitos estudantes, portanto, acesso às famílias, né? Então, ela poderia ser, inclusive, o elo catalisador dessa comunidade, dela se refletir sobre que lugar que é aquele e traçar um plano de desenvolvimento do território que dialogasse diretamente com o currículo da escola, né? Porque, como uma instituição do território, da comunidade, seria esperado que a escola fizesse isso, né? É uma oportunidade grande você refletir sobre o lugar que está e, a partir disso, ir desenvolvendo todas as habilidades, competências previstas na Base Nacional Comum Curricular, né? Tem uma frase que é desses livros que eu tirei de lá, é sua, como organizadora: a educação como elemento norteador das políticas da cidade. É o que você está dizendo, né? É o mais adequado, é o polo mais adequado para fazer essa organização, bem bacana. Se você vê uma distinção entre esse âmbito de escolas públicas e escolas privadas, distingue esse trabalho? Isso é mais isolado? Como você vê esses dois âmbitos? No nível ideal, não deveria ser diferente entre, quer dizer, essa questão da escola se envolver com o território, com o contexto que está, com as famílias dos seus estudantes, é válida seja para a escola pública ou para a escola privada, né? Eu acho que o diferencial está no fato de que a escola pública é uma política pública, né? E que a maioria da população brasileira está na escola pública, né? Então, é nisso que você trouxe essa questão da escola como eixo organizador das políticas da cidade, é o equipamento público territorializado, que tem uma equipe interdisciplinar ali dentro, né? Tem todas as condições de fazer uma política de cidade se territorializar, né? Para o bem daquela comunidade. As escolas estão no momento de reestruturação dos seus currículos, de organização dos seus projetos políticos pedagógicos, né? Então, uma oportunidade de inserir mais explicitamente essa relação com a comunidade. Como que você vê a importância e como contemplar isso no currículo da escola? Eu acho que isso é um momento bom mesmo. É interessante que isso esteja sendo debatido, refletido, né? Porque vem a perspectiva, assim, todo ano se repetem currículos, muitas vezes professores repetem currículos e dissociados entre si, não há esse esforço que está aparecendo que o país está fazendo de refletir o que se deve aprender, né? A questão do contexto em que a escola está, a comunidade, ou mesmo a cidade, ou mesmo o país, ela pode ser balizadora de qualquer conteúdo que a escola precisa passar para o estudante, né? Mesmo o conteúdo mais distante, né, que seja a astronomia, tudo começa com aonde você está e o seu ponto de vista e a sua perspectiva a partir do lugar que você está, a sua visão, as diversas hipóteses que existem nesse território, nesse lugar, nesses agentes sobre, por exemplo, a astronomia, né, o céu, os astros. Qualquer assunto ele pode ser e deve ser problematizado a partir do lugar e das pessoas que estão ali, porque senão fica o velho método, a velha estratégia de achar que são os conhecimentos que estão nos livros, que devem ser passados para os estudantes e que os estudantes não têm conhecimento nenhum sobre aqueles assuntos. E aquela dinâmica que a gente sabe que tem muito poucos resultados, né? Assim, os resultados de aprendizagem são sempre insatisfatórios em todos os níveis, né? Então, a gente tem que inverter essa lógica, né? Começar perguntando o que as pessoas já sabem, já pensam sobre todos os assuntos, quais experiências já têm, e trazendo os assuntos para a realidade local, né? Nessa organização com a comunidade, nem sempre é fácil, não é sempre
tranquila essa relação, porque a gente vive um momento de muita desinformação sobre educação e o que espera. Obviamente, toda a comunidade, os pais estão todos pensando no bem do coletivo, no desenvolvimento das crianças, dos jovens, mas nem sempre eles sabem exatamente, né, como ajudar essa comunidade a participar, não só a contribuir, mas também a se informar, numa troca de aprendizagem. Eu acho que assim, o dado mais novo nessa relação, especialmente com as famílias, é o WhatsApp. É o grupo de pais que se organiza e começa a falar da escola na rede social, né? E isso criou ali, muitas vezes, cria um conflito, porque a escola não costuma ser um espaço aberto para a efetiva participação dos pais. Eu sei que a experiência de fazer reuniões de pais e os pais não virem, em geral não virem. Mas as séries de segmentos mais avançados cada vez menos, né? Sempre vem uma porcentagem pequena dos pais, sempre os mesmos. E muito comumente os professores dizem que são os pais que nem precisavam vir porque não são dos filhos que mais trazem problemas. Mas o chamado para essas reuniões é sempre de uma coisa muito passiva, uma participação muito passiva dos pais, né? Os professores já organizaram a reunião toda, a pauta toda, e é para apresentar e os pais ouvirem e depois irem embora. Então, não é uma efetiva relação dialógica, né? Vamos ouvir o que os pais têm para dizer. E não é só para vir em reunião e dizer coisas, mas a própria investigação dos conteúdos poderia começar com os estudantes investigando o que os pais pensam sobre determinado assunto, né? Não para que isso seja incorporado acriticamente no contexto da escola, mas que seja considerado relevante o suficiente e que propicie debates cuidados, debates com relevância, com crítica e tal, mas com respeito pelos diversos conhecimentos. Os conhecimentos dos livros, dos professores científicos têm o seu valor, os conhecimentos da comunidade, dos pais também têm. É preciso propiciar esse diálogo, né? Você falou da formação integral, da educação integral, que aparece no documento inicial, no início do documento da base, mas que, na verdade, permeia um pouco todo, né? Ela traz muito forte, até com as competências, as 10 competências gerais, elas são para todos os segmentos, ela está muito forte a presença da educação integral. E há uma certa confusão em valores e de competências socioemocionais, porque não é para chegar... cada comunidade, cada contexto tem a sua identidade, tem seus valores, mas é possível você organizar de maneira mais sistematizada esse desenvolvimento integral, porque uma coisa é você trazer... Você estava começando a falar aqui no início da nossa conversa, você falou assim, a educação, o espaço mais propício é trazer a comunidade, porque é aí que como você forma um ser social, se não na sociedade, né, dessa diversidade. Mas porque eu entendo que as escolas ficam um pouco perdidas de como organizar isso, de como fazer isso de uma maneira planejada, sistematizada, organizada, que não seja um oba-oba, porque o oba-oba, eu até acredito que no fim dê um pouco certo também, as coisas funcionam também. Mas como fazer isso de uma maneira bem intencional, bem planejada? Tem vários níveis, né? Tem o nível mesmo, vamos dizer assim, do currículo sala de aula, professor sala de aula, que é o professor também orientar as pesquisas, que os estudantes façam pesquisas junto às suas famílias, às suas comunidades, em relação ao contexto, a um conteúdo específico que o professor está trabalhando. Existe um nível mais da organização da escola, que a partir do momento que ela se reconhece como membro de um determinado lugar, de um determinado contexto, ela organiza mesmo o seu currículo e a sua participação naquele território de modo a levar em consideração o que está ali. Então, a escola é um equipamento público da educação, que é o tempo todo atravessada por todas as outras questões, as questões da saúde, as questões do bem-estar social, as questões climáticas, as questões da disputa pela terra, as questões comunitárias. Então, tem também um aspecto que é da gestão da escola, de se informar sobre quais são os outros agentes desse lugar, desse território, e buscar as parcerias, porque
tem que verter também a lógica, né, aquela que muitos professores falam, a gente já tem que dar conta da educação, dos conteúdos e de mais esse monte de outras coisas que aparecem aqui. Na verdade, o que tem que acontecer é o professor e a escola como um todo se sentir apoiada, entender aonde tem uma rede com qual ela pode contar quando ela vê questões envolvendo as famílias, questões envolvendo as crianças. Então, esse trabalho é um trabalho da equipe escolar com a gestão planejado que tem a ver com mapear esse território, pode envolver os estudantes nesse processo, é bom que eu faça, e conectar, fazer as relações, né? Bacana. Tem uma pergunta aqui do professor Sérgio Ferreira. Ele pergunta se os centros comunitários seriam o espaço nuclear ideal para a implementação de troca de aprendizagem com a escola. Muitas vezes são, muitas vezes, cada comunidade é uma comunidade, né? Então, as experiências todas, inclusive relatadas nessa coleção, são experiências muito diversas, porque, por exemplo, às vezes a associação comunitária, os centros comunitários são o ideal. Às vezes eles estão dominados por determinadas forças políticas, partidárias, ou até questões ligadas ao crime organizado, então não é. Mas naquele mesmo território, o equipamento da cultura, o agente da cultura é o ideal para fazer essa conexão, porque é aonde está mais conectado com as questões da comunidade, tem maior compromisso com o desenvolvimento da comunidade, com a questão da cultura mesmo, né, do conhecimento do ponto de vista da cultura. Então, cada comunidade tem que fazer esse mapeamento, a escola tem que fazer esse mapeamento e entender quem ali é o parceiro ideal, né? Ok. Tem chegado algumas perguntas aqui pedidos, para relatar algumas experiências exitosas que você tenha conhecimento, de que tenha acontecido algumas situações concretas que você tenha vivenciado de boas práticas nesse sentido. Bom, eu posso começar contando dessas que estão nessa coleção, porque estamos aqui diante dela, né, de duas experiências muito interessantes aqui da cidade de São Paulo, que são interessantes porque são de níveis de ensino diferentes. Uma é a EMEI, Chácara Sonho Azul, né, uma escola de educação infantil que fica no fundão do Jardim Ângela, zona sul daqui de São Paulo, e que conseguiu a aproximação com os pais a partir da escola se interessar por qual era a principal questão que afligia aquelas famílias, que era a questão, como é uma área de ocupação, né, as pessoas as famílias estão sempre na iminência de serem expulsas dali, né? Então, essa é a questão que as aflige. E quando a escola começou a chamar os pais para falar sobre isso, para ajudar a pensar como se organizar para ocupar o território de forma mais sustentável e mais segura para todos, aí os pais se aproximaram muito da escola. E o projeto pedagógico todo orientado à educação infantil, no sentido, valorizando muito a relação com o território, a saída dos estudantes das crianças para conhecer o território, aprender a matemática na feira, etc. E para conhecer também as riquezas da cidade de São Paulo, que às vezes estão muito longe, né, lá do fundão do Ângela, estão no centro de São Paulo, e a escola buscando muitas oportunidades de as crianças visitarem os museus, né, não desistindo porque é difícil conseguir transporte, mas conseguindo, né, fazer com que as crianças viessem e aproveitassem as oportunidades da cidade. E uma outra experiência que conta nessa coleção, que é a da Escola Campos Sales, lá em Heliópolis, que na conexão com a Associação de Moradores, conseguiu criar a agenda, né, fazer com que todos os moradores desejassem que aquele bairro se tornasse um bairro educador. Então, na sequência, eles começaram a se organizar com as outras escolas também, criaram um movimento Sol da Paz e foram conquistando a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, está instalada ali, que dá cursos de música para todos os alunos, um centro poliesportivo, um centro cultural, uma biblioteca, várias outras escolas, quer dizer, efetivamente o bairro foi se tornando um bairro educador. E tudo começa por essa aliança da escola com a Associação de Moradores.
Você estava falando agora, eu vi minha ideia, assim, até onde vai esse território, né? Esse local, porque o Jardim Ângela, você contou, é uma particularidade. O Jardim Ângela tem muitos problemas, mas, assim, acredito que, especificamente perto dessa escola, você está falando de um contexto de ocupação, mas que tem outros problemas um pouco maiores, que não necessariamente esse micronúcleo. E quando você fala de museus, a gente está falando do município, né? Você está falando de outras coisas. O quanto esse território se alarga, né? Então, essa pergunta é muito interessante, porque isso é o começo de um processo de território educativo, né? A escola se perguntar qual é o nosso território, né? Qual é a nossa comunidade. E sempre começa por as nossas crianças estão vindo da onde? E isso é muito diverso no Brasil, né? Em cidades pequenas, em comunidades pequenas, as crianças moram perto e são dali. Em cidades como São Paulo, as cidades grandes, nos bairros, muitas vezes as crianças são do entorno também. Mas no centro, às vezes o raio é enorme. As crianças vêm de bairros bastante distantes, estudam no centro porque os pais trabalham no centro, vêm acompanhando os pais durante o dia, né? E aí o território é tudo isso, né? Porque o eixo central são as crianças, as famílias atendidas pela escola, né? Então, a investigação começa justamente envolvendo as crianças nessa investigação. Quem somos nós? Da onde que nós viemos? Qual é o raio de abrangência dessa escola em relação a qual a escola pode fazer toda a diferença, né? Sim. Quando você fala dessa relação com a comunidade, tornar a comunidade corresponsável, na verdade, o bairro aprendiz, né? Então, se tornar aprendente e aprendiz, essa corresponsabilidade não para aí. A base fala o tempo inteiro de você também, dos alunos serem formados, competentes para intervir nessa sociedade, devolver para essa comunidade. Essa relação de intervenção na realidade não acontece se ela não se sentir pertencente a essa comunidade, e se os problemas não forem. Esse é o processo? Essa questão do estudante da escola, do estudante em grupo, a partir de uma ação da escola, intervir na realidade, ela é fundamental em vários aspectos. Em primeiro lugar, pelo próprio desenvolvimento dos estudantes, né? Hoje em dia, mais ainda, mais urgente do que nunca, embora sempre tenha sido assim, a gente precisa aqui desenvolver as habilidades de você olhar uma situação, sentir, né, movido por essa situação, sentir empatia em relação àquela situação, pensar uma forma criativa de abordá-la, organizar uma equipe para botar a sua ideia em prática e ver o efeito, né, da sua ideia sendo realizada e o que isso produz de diferença naquele contexto. Isso é muito importante, isso é uma experiência de vida muito importante para as pessoas terem, especialmente na fase da pré-adolescência e da adolescência, porque essas são as habilidades que hoje o mundo está pedindo, né? A gente está numa situação bastante limite, né, do ponto de vista social, ambiental, e a gente tem as condições tecnológicas de produzir a mudança num nível muito quase, né, do social mesmo, dos grupos, das pessoas. A gente já não precisa mais de grandes organizações, empresas e tal, para fazer grandes coisas. A gente tem tecnologia suficiente para que as comunidades possam transformar os seus contextos, né? Então, a gente precisa que isso seja exercido, experimentado durante a fase da escolarização. A escola precisa garantir as condições para que os estudantes tenham essas experiências, né? Tem uma série de perguntas, na verdade, eu acho que é um pouco de aflição dos professores com relação ao desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Porque é um nozinho. Algumas perguntas estão falando como que envolve a comunidade, porque eu entendo que nem todos os pais entendem a necessidade, como você está colocando, né? Isso está sendo demandado pela sociedade, pelo ambiente profissional, ela é demandada, mas nem todos os pais, porque ele tem, principalmente escola particular, que eu vivencio um pouco isso, escola particular, assim, o pai quer saber se ele estudou o logaritmo, o pelo da asa da borboleta do seu pé do Himalaia, e não assim, amor, que você está trabalhando empatia comigo, o quanto isso. Como que você pode preparar essa comunidade para entender o valor legítimo de desenvolver essas competências como preparo desse aluno como cidadão?
Olha, eu acho assim, isso na verdade até é realidade em todas as escolas, porque a experiência dos pais, né, da nossa geração é uma experiência de escola como uma coisa muito diferente disso tudo que eu estou falando, né, de conteúdo na lousa e você copiando no caderno. Então, se o filho não chega em casa com o caderno cheio de coisa copiada da lousa, o pai fica sem referência se ele está aprendendo, se a escola está ensinando ou não. Então, isso tem que ser construído. Eu acho que tem um certo equívoco na questão do desenvolvimento socioemocional, quando ele é tirado, separado do contexto do conteúdo, propriamente dito, né? Como se a gente fosse desenvolver as habilidades socioemocionais em momentos separados do dia, né? E nas aulas de meditação, ou sei lá, ou no projeto social que a escola faz no contraturno, né, para criar empatia pela pessoa de outra realidade social. E é um equívoco isso. Na verdade, você desenvolve as principais habilidades, que é a empatia, a capacidade de colaborar, de trabalhar em equipe, de liderar, né, de criar alguma coisa nova e levar os outros a colaborarem com você. E em outros momentos, você aderir à ideia de outra pessoa e colaborar com eles. Você faz isso exatamente no aprendizado dos tais conteúdos, né? Engajado em desenvolver projetos que trabalham os conteúdos de história, geografia, português, matemática, inglês, ciências, porque tem questões, as questões no mundo não estão separadas, né? A gente começa a pensar uma questão social, ambiental, ela não é de matemática, de física, ela tem todas as questões estão ali. Né, todos os conhecimentos, todas as áreas estão ali. Então, essa é a questão de como abordar o conhecimento, né? A gente saindo dessa abordagem mais fragmentada, disciplinar, para uma abordagem que faz sentido. A gente desenvolve as habilidades sociais quando a gente se engaja em alguma coisa que faz sentido para a gente. Né? Inclusive na própria gestão da escola, na definição das regras da escola, na responsabilização, porque se fala muito das crianças, dos estudantes serem chamados para fazer as regras. Mas se fala pouco de que depois os estudantes têm que ser responsáveis por fazer com que as regras sejam cumpridas, né? A responsabilidade é de todos, não adianta ter regra, quem não cumpre vai para a direção. Né? Todos juntos têm que estar responsáveis por fazer os colegas cumprirem as regras. Então, isso é desenvolvimento da habilidade socioemocional, né? Mas é na gestão da escola, no desenvolvimento dos projetos, não é uma coisa apartada. Né? E todos os agentes, né? E todos os agentes, é na relação, né? Na relação. Ninguém desenvolve habilidade socioemocional, talvez, não sei, na minha opção, não separado da sociedade. Até na perspectiva de currículo, uma visão de currículo, qualquer ação dentro da escola, você está falando de todas as ações, inclusive a organização da cantina, da merenda, a administração, a secretaria, faz parte do projeto da escola e todo mundo tem que estar trabalhando em prol dos objetivos e desenvolvendo essas competências que não são apartadas. Tem uma pergunta aqui específica da professora Estela Maria Oliveira, que a pergunta dela é da dificuldade de como lidar com a ingerência de determinados pais, que confundem essa relação. Entendo até que eu acho que em escolas particulares que você tem pais um pouco mais, acho que uma maior ingerência sobre isso, querendo organizar a partir da sua individualidade e não do coletivo. Eu acho que assim que a escola ela não é separada da sociedade, né? Como eu disse o tempo todo, a escola é parte da comunidade, a escola é uma instituição social e a escola ela é exatamente o que o Brasil é, né? A escola brasileira é o Brasil. O Brasil não tem uma cultura de participação, não tem uma cultura de coletivo, não tem uma cultura de construção coletiva dos projetos, das propostas, do bem comum. Né? É muito individualizado, as coisas vão para o individualizado. Então, é difícil para o pai se relacionar com a escola de um ponto de vista que não é ele, é pai daquele filho dele. E do melhor para o filho dele, não independente. E, portanto, a questão é o filho dele. Né? Então, isso tem que ser construído, isso não é
fácil, isso não está pronto, porque é toda uma cultura. Agora, de novo, o que eu falei no começo, que instituição, se a gente acredita na democracia, se a gente acredita que uma cultura que levasse em consideração o bem comum, a responsabilidade compartilhada pelo bem comum, alguma coisa muito diferente do que a gente tem no Brasil hoje, que instituição é a mais perfeita para levar esse projeto adiante do que a escola? Claro. Que é a instituição responsável por criar as novas gerações e que está em todos os lugares. Ela tem que fazer essa convocação para os pais e compreender que é um processo, fazer um projeto para que os pais vão aos poucos saindo do seu lugar de pai de um e que quer direcionar tudo a partir dali para membro de um coletivo, né? Tem uma pergunta aqui do professor Roberto Gervitz. Vou ler literalmente, que eu não sei se para não distorcer o que ele está perguntando. Você acha que a criação de uma escola é tarefa dos educadores ou a iniciativa de cidadãos movidos pela percepção da importância da educação em uma região carente, que possa levar a resultados bem-sucedidos? Como articular esse tipo de ações? Se as ações vêm de dentro da escola ou se vêm de fora porque alguém... A criação de uma escola, eu não sei se você está falando literalmente de uma nova escola ou de criação no sentido de organização dessa escola. Mas se a coisa vem de dentro da escola ou vem de, né, vamos supor, uma política pública que determina naquele lugar. Isso é muito comum nas políticas públicas no Brasil dos últimos anos, né? A partir de um diagnóstico de resultados do IDEB, por exemplo, se define áreas mais problemáticas e projetos a serem realizados nessas áreas. Tem o seu valor fazer isso, mas isso só pode ser feito se encontra a adesão na escola mesmo, no território, no lugar que está, na comunidade que está ali. Não adianta chegar com alguma coisa totalmente pronta, já desenhada, já elaborada para ser implementada no lugar. Tem que ir reconhecendo cada um dos lugares, entendendo quais são as perspectivas, e acho que a escola que vai dar certo necessariamente tem que ser construída de baixo para cima a partir das pessoas dali, né? Aí tem uma série de perguntas que estão relacionadas, acho que não tem um webinar que a gente trabalha aqui que não vem esse assunto, que é a formação de professores. Né? Então, tem uma pergunta aqui que vem do Ceará, Namorada Nova em Ceará, que vai perguntar como desenvolver socioemocionais nos alunos se a gente não foi trabalhado com isso, não foi desenvolvido. Tem uma outra pergunta, como colocar a BNCC na prática, pensando na capacitação desses professores adequados, que é da professora Lígia Gonçalves. A outra é outro tema. Tá. Bom, eu acho sobre isso, de como a gente vai trabalhar a questão das habilidades socioemocionais ou todas as outras habilidades que precisam ser trabalhadas. Se o professor mesmo não tem a ver, minha resposta é a mesma do que eu falei antes, quer dizer, o professor precisa ser envolvido num lugar, esse lugar é a escola, que é um projeto coletivo, onde as pessoas são convocadas a participar de um coletivo que tem por objetivo melhorar as relações daquele lugar, melhorar o ambiente em que a escola está, construir uma cultura de corresponsabilização, de participação, de empatia e de transformação. Então, o professor vai desenvolver as habilidades porque ele está convocado para isso, né? Ele vai organizar o seu trabalho de uma forma diferente. Eu acho que muitas vezes a gente foca na parte de formação dos professores, e ela não vou tirar a importância dela, mas a forma como a organização do trabalho do professor se dá na escola, ela é muito mais determinante. Se o professor é contratado por uma escola para ser professor de determinada matéria, para dar determinadas aulas para determinadas turmas, determinadas séries, ele tem poucas condições de, por exemplo, trabalhar coletivamente com os outros professores, ele tem poucas condições de trabalhar com os pais, ele tem poucas condições de desenvolver perspectivas interdisciplinares, né? Então, isso precisa ser garantido na forma de organizar a escola, e isso só vai se dar quando a escola elaborar um projeto pedagógico que organize o seu tempo, o seu espaço e o trabalho do professor com esse objetivo, né? Ok. Tem algumas perguntas. Estamos todos nós agora nos apropriando da base do ensino médio e tentando entender e ver como pode organizar junto com a proposta do novo ensino médio, que são
complementares e que precisam ser consideradas. Então, tem duas perguntas aqui relacionadas a essa questão. A oferta de qual itinerário formativo ou o curso técnico, essa oferta do que terá no município, também li que 80% dos municípios brasileiros só tem uma escola de ensino médio. Isso quer dizer como organizar, porque são 5 propostas, 4 itinerários formativos, 5 na verdade com o técnico, e 4 por áreas, e o técnico. Como você pode ofertar para contemplar todos os interesses dessa comunidade? Eu acho que essa relação fica mais premente ainda quando você precisa organizar uma oferta que atenda àquela realidade, né? Pois é, eu não consigo achar que isso é um impeditivo, o fato de ser uma única escola. Porque a escola, desde que os professores sejam liberados dessa estrutura que eu falei antes, de dar determinadas matérias para determinados anos, então vamos reorganizar tudo do zero? Aquela escola vai pensar o seu projeto pedagógico com a sua comunidade, com os seus estudantes, com os pais, com as famílias que tem ali, com os outros parceiros das outras áreas que atuam no mesmo bairro, e vai desenvolver os itinerários que fazem sentido para aquele lugar, para aquele contexto. Podem ser 2, podem ser 5, podem ser 6. Quer dizer, eu acho que cria uma certa angústia para todo mundo, porque está aí aberta a possibilidade de uma coisa muito diferente do que tem hoje. Então, hoje, a organização do horário de uma escola é uma tarefa hercúlea. Todo mundo aqui, se tem coordenador pedagógico assistindo, sabe disso, né? Você compatibilizar o horário do professor para ele dar 5, 6 aulas de 50 minutos para determinadas turmas. Então, assim, como é que você imagina, como é que aí você vai ter vários itinerários e várias opções para os estudantes? Não cabe. Nessa estrutura, não cabe mesmo. Tem que zerar, limpar, apaga tudo, senta e começa do zero. Então, talvez o professor de física não vai ficar dando aula de física. O professor de inglês não vai ficar dando aula de inglês. Toda a organização do currículo vai se dar de uma forma diferente para que aquele conjunto de professores, com aquele conjunto de estudantes, possam ter mais alternativas. Né? Esse fato de que hoje uma escola é uma escola que não oferece nenhuma alternativa porque falta professores, não faz muito sentido. Falta professores para essa estrutura que é baseada em disciplinas e aulas. Se você limpa essa estrutura, você tem aqui um corpo de professores e essa quantidade de alunos, e você organiza a partir de outra lógica. Né? Tem umas perguntas aqui acho que é angústia de alguns professores com relação a comunidades, a escolas que estão em região de alta vulnerabilidade, de muito risco e de muita exposição à criminalidade, né? Uhum. Que não conseguem se apoiar por várias questões, até de segurança, não conseguem trazer essa comunidade porque isso acaba lidando com situações que põem em risco ao próprio grupo de professores ou agentes da comunidade. A angústia aqui é que se você conhece alguma experiência, alguma prática em que tenham tido êxito em regiões assim muito dominadas pela criminalidade. Com certeza. Essas duas que eu já citei aqui são regiões de extrema vulnerabilidade, inclusive violência, né? O Fundão do Jardim Ângela, próprio Heliópolis, aqui em São Paulo. E a resposta, né, dessas escolas, como várias outras que eu conheço, que é essa conexão da escola com a comunidade, fortalecimento dos laços da escola com a comunidade, é a maior proteção que uma escola pode ter. Então, são histórias muito bonitas em que a comunidade cuida da escola. Essa escola mesmo, Campos Sales, em Heliópolis, que eu contei, ela já teve todos os seus equipamentos roubados, né, por pessoas que não eram dali do território, entraram e roubaram. E que depois devolveram, depois que entenderam e foram devidamente pressionadas pela comunidade, porque aqueles equipamentos eram dos filhos deles, né, os equipamentos voltaram, né, para a escola. Isso é uma de muitas histórias que eu conheço. Então, a gente tende a encarar a questão da violência a partir de mais polícia, mais... Né, agora tem essa proposta das escolas geridas pela Polícia Militar, as escolas particulares que vão se tornando cada vez mais cheias de muros e chaves e senhas controles. E não sei o que, cheias de controles. Isso não é o que protege a escola. Né? O que protege as pessoas e as escolas são os laços comunitários. Isso
todas as experiências comunitárias dizem isso. Então, os laços comunitários se constroem exatamente nessa abertura da escola para as questões do território, o interesse pelas questões do território, o engajamento da sua equipe, dos seus estudantes em melhorar o lugar que está, né? Outra situação é exatamente o inverso. Em locais muito privilegiados e que normalmente a rotina das famílias é de extrema agenda lotada e que você não consegue trazer porque nunca tem tempo para estar participando dessa comunidade, que é exatamente o contrário, né? Não tem nenhum risco, não tem uma probabilidade financeira, social, mas constrói uma agenda em que se envolver com a comunidade, com a escola, não faz parte da sua agenda. Delega, na verdade. Exato. Isso faz parte tudo que eu falei antes sobre o Brasil, a cultura brasileira, que é uma cultura individualista, que não é uma cultura da participação, do coletivo, ela é muito mais acirrada na classe média, na classe alta, né? Classe média, classe alta, vive nos prédios, os vizinhos sequer se conhecem, né? Cada um está resolvendo a sua vida do seu jeito. E a escola é mais uma dessas várias instituições que prestam serviços à classe média e que não há um envolvimento, uma construção de um coletivo em relação àquele equipamento, àquela instituição, né? Então, as classes pobres são muito mais solidárias, né? Tem muito mais solidariedade até pela sobrevivência. Então, quando vem um projeto que é de uma escola, que é uma política pública de fomentar o coletivo, a solidariedade, a responsabilidade coletiva, tem mais adesão, tem mais aderência, né? Agora, na classe média, isso é muito mais difícil. Então, de novo, eu falo, eu acho que é tarefa da escola também criar essa cultura nesse estrato social, né? As escolas têm essa capacidade. Tem uma coisa que é comum em todos os níveis, assim, que há uma confiança dos pais e das famílias em relação à escola, né? Em geral, de que a escola sabe coisas em relação à educação, que os pais querem aprender, querem ouvir. Então, a escola tem que ocupar com mais segurança esse lugar e influenciar mais as famílias, né? Eu acho que é o mesmo caso, o professor está falando aqui, o professor Roberto, que ele fala de escolas que têm um foco muito voltado para aprovação em vestibular, né? Em que a competição é mais forte, o individualismo. É o mesmo caso que você não consegue trabalhar, porque parece até ser um pouco esquizofrênico, né? E não coerente de você... porque existe hoje um movimento de ranking de escolas, de organização, de competição, que não é muito coerente com uma visão mais coletiva, né? Não é coerente com uma visão coletiva, não é coerente com a nova sociedade, não é coerente com a nova forma como está organizada desde o mundo do trabalho até o próprio ensino superior, quer dizer, é o velho modelo e, né, as escolas fortes que preparam para passar no vestibular, de um tempo que também o vestibular era super restrito, né, era 1% da população e que era, né, de um determinado tipo. Hoje em dia, né, até para esta classe social, uma diversidade muito maior, né, de oportunidades, de opções, de profissões do presente e do futuro, né? Então, assim, nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser engenheiro, né? As pessoas vão criar outras estratégias de vida, outros percursos, outras trajetórias e, de um modo geral, as organizações estão se organizando de forma a demandar essas possibilidades da pessoa também mudar de visão, mudar de carreira, mudar de especialização ao longo da sua vida. Então, esse preparo para o vestibular já é uma coisa meio mítica, porque já não está correspondendo mais à forma como está organizado nem o nível superior, nem o mundo do trabalho, né? Apareceu uma pergunta aqui do professor Sérgio Ferreira, do Belém do Pará. Acho que tem um pouco a ver com o que a gente já falou desse desenvolvimento de competência, mas ele queria que você aprofundasse um pouquinho mais o tema na questão de bullying. Como isso pode ajudar a prevenir esse bullying. Ele fala até, isso a gente sabe, tem acontecido alguns casos de suicídio. Como que essa comunidade pode ajudar na prevenção do bullying? O bullying, a depressão,
ao consumo de drogas lícitas e ilícitas, né? Porque a bebida, se bem que para menores de idade todas são ilícitas, né? Isso são fenômenos que vêm crescendo, né? Em geral, nas sociedades, não só no Brasil, e as escolas estão se deparando com muito mais frequência com esse tipo de coisa, que tem a ver com a instituição fazer pouco sentido na vida dos jovens, né? Na vida dos adolescentes, pouco sentido em relação ao projeto de futuro, que tem a ver com o que eu estava dizendo antes, né? De tá vendo que não está preparando para o que o futuro está demandando, o que a escola está preparando não está garantindo mais o que as outras gerações garantiam a partir da escolarização. E tem a ver com a ausência de sentido no presente, né? Os estudantes ali não se engajam, não se veem num coletivo, não são reconhecidos como pessoas, né, de um lugar. Quando a gente fala de responsabilidade pelo bem comum coletiva, é isso, quer dizer, o conflito na escola, em geral, ele não tem lugar, né? Os conflitos são, se o professor tem uma aula de 50 minutos para dar e começa uma bagunça, começa alguma briga, começa alguma coisa, o professor pede para sair, porque ele tem um conteúdo para dar naqueles 50 minutos. Quando sai, o estudante vai para a direção. E a direção quer só resolver aquilo, ou vai dar uma advertência, ou vai mandar para casa, enfim. O conflito mesmo não é vivido, né? Quando a escola, os estudantes são convidados a construir aquela escola como um lugar de todos, a construir as regras da escola e depois garantir que todos vão cumprir as regras, eles são convocados a viver o conflito e mediar o conflito de modo a que ele tenha um lugar, mas que depois ele seja resolvido e as relações sejam restabelecidas. De novo, trazendo o exemplo da Campus Sales, é uma escola que criou as comissões mediadoras de conflitos, que são os estudantes em cada salão, eles organizam os estudantes em salão, que são responsáveis por cuidar das crianças cuidarem umas das outras, e quando elas se envolvem em conflitos, quando elas são vítimas de bullying e tal, elas terem com quem falar, que são outras crianças, orientadas por professores também, mas que vão encaminhar, que vão acolher e que vão pensar juntos como é que saem dessa situação. Não é uma pergunta, é um comentário, mas achei legal porque é um comentário positivo, para a gente poder trazer um pouquinho de alento para que a gente está na nossa conversa. É do professor Rafael Érica. Quando a comunidade participa da escola, em todos os sentidos, o espaço educativo torna-se outro. Já trabalhei em várias realidades e uma delas mergulhava em ver a comunidade participando ativamente das ações, atividades e decisões da escola. A gente tem, eu acho que você citou alguns, mas se a gente procurar, a gente tem situações bastante interessantes. Mesmo a participação, às vezes, dos alunos nas invasões das escolas, para pleitear, foi um movimento bacana de você perceber que estão exercendo aquilo que é pregado, né, nos movimentos. E depois tem uma pergunta aqui da professora Zenaide Freire, bom sobrenome, ela fala que a base desses estudantes está na educação infantil. A educação infantil foi por muito tempo desconsiderada, né? Que não ganhava a importância que ela tem hoje. A gente tem vários institutos, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que trabalha com essa questão da primeira infância e mostrar a importância. Hoje saiu uma reportagem da OMC falando dos efeitos de uso de equipamentos digitais e telas em crianças nessas fases iniciais. Ela nunca teve o devido cuidado, né? Ela tá dizendo assim, é muito importante também que o professor inicie a sua prática nessa fase, para depois ele ir para o fundamental, para que ele possa entender isso. Você concorda? Olha, não tenho certeza, acho que é uma boa ideia, mas assim, são fases da vida muito diferentes, né? E acho que é natural que os professores tenham preferências, né? Nós, adultos, todos nos damos melhor com uma determinada faixa etária, e como profissionais, né? São naturezas de trabalho muito diferentes, né? O professor de educação infantil e um professor no ensino médio, por exemplo, né? Eu acho que são coisas diversas, mas eu não sei se todos precisam ter experiência na educação infantil, mas que há um comum que todos deveriam ter. E o principal problema que nós vivemos hoje é que os professores das áreas específicas não têm esta formação comum, que é a formação da pedagogia, da compreensão do desenvolvimento humano, da compreensão
eles são professores de matérias, não são professores de estudantes, né? Como é no caso do infantil e do fundamental 1. Faz pedagogia, não faz licenciatura. Exatamente. Né? Que a licenciatura prepara para o ensino daquele componente. Daquele componente. Então, eu concordo com ela totalmente de que estes conhecimentos todos os professores deveriam ter. Obviamente, a gente está falando de uma revisão de formação inicial, já foi previsto, já foi dito. A gente teve até com o Caligari também aqui, falou assim, não, isso tem que acontecer, a formação inicial do professor precisa ser revista para pensar nessa prática, só que a gente tem uma massa de professores que estão hoje trabalhando que tem uma formação continuada. E às vezes é mais difícil, porque tem professores de muitos anos numa prática já enraigada, né, que é muito mais difícil ele modificar. Mas que existem algumas possibilidades. A professora aqui, deixa eu lembrar o nome, dá para pegar aqui o nome da professora. Não, na verdade, a Laís, ela fala, ela quer entender como que a prática, a BNCC pode vincular esses vínculos, fortalecer os vínculos da escola e da comunidade, mas é o professor Ivan Fernandes, que ele retoma a questão das crianças pequenas. Ele está fazendo um comentário que o estudo de meio é uma forma muito válida de trazer essa realidade, porque na hora que você sai, você traz essa realidade para dentro da escola. A comunidade está fazendo um comentário que eu acho que a gente já falou um pouquinho disso aqui. E tem uma outra pergunta sobre a questão de inserção de cultura digital na escola, que tem dois aspectos. Um, que isso está gritando no mundo e nem sempre a escola tem estrutura para isso. Então, eu acho assim, esse é um tema quase tão estranho quanto escola e comunidade, né? A escola é parte da comunidade. A introdução da cultura digital na escola, não. A gente já vive uma cultura digital, né? As crianças já nascem quase, né? Já muito jovens, já estão dominando as tecnologias digitais. A gente está produzindo conhecimento a partir das tecnologias digitais, a gente está produzindo relações, a gente está trabalhando, né? O tempo todo a gente está conectado. Então, essa já é a nossa cultura. A pergunta que eu faço é como pode a escola ficar fora disso? Né? Como pode a instituição responsável pela socialização das novas gerações na cultura, a instituição responsável pela formação do ponto de vista intelectual, da construção de conhecimento, fica fora da questão digital. Então, mas ela tem que ser trazida justamente qual que é a especificidade da cultura digital no contexto da escola. Ela ser trazida de forma refletida, né? Porque a gente tem esse uso do digital que não é refletido. E essa é a especificidade da escola, é o espaço de sistematização do conhecimento e de construção crítica, né, do conhecimento. Então, ali é o lugar que a gente deveria estar vendo toda essa questão ser devidamente cuidada e refletida, né? As crianças, desde de bem mais novas, deveriam já estar sendo introduzidas de modo cuidado e responsável nessa cultura digital. O que a gente tem hoje é elas entrando aí nas redes sociais e navegando livremente, sem ter tido um preparo, um cuidado, uma atenção. Então, a escola tem que se apropriar disso. E a questão da infraestrutura para isso, ela é fundamental, né? A gente já devia ter conquistado isso, né? Internet e banda larga em toda a escola do país, porque é o que faz sentido, né? Mas dá para fazer alguns movimentos antes disso acontecer? Porque eu sempre acho que a gente não pode se mobilizar, né? Sem dúvida. A gente tem que reivindicar, precisa, é essencial, mas enquanto isso não acontece, o que a gente faz? Eu acho que enquanto isso não acontece, a gente vai usando os recursos que tem, quer dizer, em todas as comunidades há acesso digital, se não é na escola, é nos celulares dos estudantes, em algum outro ambiente público da comunidade, no celular do professor, enfim, vai usar a tecnologia que tem. O que não dá é para não falar disso, proibir o uso de celular no contexto da escola, né? Essas coisas não fazem sentido. É isso que afasta o estudante da escola, né? Vou convidá-los novamente para a gente, para vocês acessarem para rever o livro. As experiências que você citou, eles estão no volume 1, certo? No volume 2. 2. Que é esse aqui, o volume 2. 2. O volume Experiências 1 é de em cidades, esse aqui é de escolas, e o volume 3 é de uma experiência aqui na cidade de São Paulo, com imigrantes. Acho que foi de refugiados também, desse aqui, de refugiados, esse aqui. Solicitantes de refúgio. Desse aqui é legal, convido, está disponível no site da Fundação, vou pedir para a equipe colocar
o link para vocês acessarem. A gente está encerrando, vou pedir as suas considerações finais, o seu recado final para quem está nos assistindo, para acalmar o coração, essas angústias, que são muitas, né? Eu tenho um vício de ser otimista, né? Eu acho que, sim, claro, a gente está vivendo desafios, desafios grandes, mas tem uma oportunidade, né, de construção, de reflexão sobre tudo que está aí. Acho que a Base Nacional Comum Curricular, com todas as suas falhas e todos os seus problemas, pelo menos está suscitando as redes de ensino e as escolas a refletirem sobre os currículos e sobre o que está ensinando. É um bom momento de parar, pensar e começar a fazer diferente. A gente tem que reconhecer que o mundo mudou demais e que continua mudando. A gente está num mundo em constante mudança. Então, como é que a gente cria uma escola que faz sentido neste mundo em constante transformação? Eu acho que as condições estão dadas, tudo é possível e dá para fazer. Também acredito nisso. Ontem a gente estava aqui com a professora Débora Garofalo, contando um pouquinho das condições, do que como ela transforma do nada, assim. É claro que a gente ainda conta nos dedos essas experiências, mas realmente, assim, o prazer que ela sente, a motivação e o ganho que ela tem é muito maior do que qualquer outra coisa que ela possa fazer, né? Realmente, foi bem bacana escutá-la. Agradeço imensamente a sua presença, aprendi muito, isso é bacana, eu gosto muito de estar aqui para a gente também poder aprender. E convido vocês para a nossa próxima live, que vai ser no dia 30 de maio, também nesse horário das 17 às 18 horas, que a gente vai falar sobre como reelaborar o projeto político-pedagógico com Maria Estela Lacerda, que é do Instituto Singularidades. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, até a próxima.